Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso BMC New Deal, o podcast da BMC News focado nos mercados alternativos. Aqui vocês sabem, nós não estamos olhando para investimentos, acionários, mercado, bolsa de valores, o sobe e desce, a queda da Azul e tudo mais. Isso daí tudo vocês podem ver nos nossos jornais, inclusive. Depois assistam Closing, 4h30 da tarde, comigo, esse daqui que vos fala. Mas hoje nós vamos falar sobre securitização. Uma palavra complexa, inclusive. Um assunto complexo, mas hoje a gente vai falar sobre isso de maneira simplificada com a Flávia Palacios, que é CEO da OPEA. Flávia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso BMC New Deal. Obrigada pelo convite. Vamos nessa. Me fala um negócio, essa palavra ela assusta uma galera, securitização, é até enorme. O que é isso? Eu imagino que o pessoal deve até te perguntar se é a mesma coisa que seguradora. Deve falar, é a mesma coisa que seguros, trabalha com seguros, e não é. Então me explica, o que é securitização? A piada do seguro sempre vem, e eu acho que às vezes ela não é uma piada, né? Tem gente que de fato leva a sério, eu conto e é verdade, acho que nos primeiros 5 anos da minha carreira, minha mãe contava para as amigas que eu trabalhava numa seguradora e de vez em quando eu recebia pedido de cotação, né? De seguro de carro, seguro de vida. A pessoa bateu o carro, te manda um alô, né? Flávia, bateu o carro. É difícil explicar que sua filha recém-formada trabalha com troço que você não sabe o que é, né? Perfeito. Mas, no fundo, a palavra securitização, acho que a gente vem do inglês do security, que é o conceito de você transformar algo num título. Então, daí, no português fica um pouco mais complexo. No espanhol, eles falam titularização, que fica mais fácil de entender. E o que a gente transforma num título? Um fluxo de caixa, um fluxo de recebimento, um fluxo de crédito. Então, se eu te vendo o meu carro e você vai me pagar em 12 parcelas mensais, e eu pego essas 12 parcelas mensais, empacoto em algo negociável, e no caso de um título de mercado de capitais, eu estou falando uma coisa negociada em bolsa. Esse é o conceito de securitizar, empacotar um fluxo de crédito, um fluxo que se tem a receber, ou vários fluxos, em um título negociável e que pode mudar de mão e que pode ser objeto de um investimento. Então, tá. Então, a gente vai caminhar sobre isso aí. Tem um quadro aqui no nosso BMC New Deal, que às vezes eu uso, às vezes não. Quer dizer, geralmente eu uso. É baseado numa série chamada The Office. The Office é uma série muito famosa. Quem assistiu, inclusive, assiste. Tá? Uma série muito engraçada. E tem uma cena de The Office que o chefe lá, o Michael, que é um cara muito engraçado, ele pede pro contador, me explique como se eu tivesse 10 anos de idade. Aí depois o contador explica e fala, não, como se eu tivesse 5 anos, vai. Então, me explica como se eu tivesse 5 anos de idade. O que é esse negócio, então? Eu tenho um título de alguma coisa, de onde eu faço dinheiro nisso aí? Então, eu vou te explicar como eu expliquei pro meu filho quando ele tinha 5 anos de idade. Excelente. E eu fiz um post no LinkedIn na época e eu vi que serviu para muita gente de muito mais de 5 anos de idade. Excelente. Meu filho, Joaquim, ele devia ter em torno de 5 anos de idade, 6 anos de idade, e ele queria comprar uma espada. Sei lá, espada de que era, mas a espada brilhava, acendia luz, soltava laser, devia ser de Star Wars mesmo. E era cara a espada, e eu falei, filho, espera e pede no Natal ou no seu aniversário. E ele falou, não mãe, mas eu quero comprar com o meu dinheiro. E eu falei, você não tem dinheiro, filho, você ganha R$5 de mesada por semana, de semanada. Então, vai demorar muito tempo para você juntar esse dinheiro e comprar sua espada. E aí eu achei que eu tinha um gancho para introduzir o conceito, sempre vem, mamãe, com que você trabalha. E eu falei, filho, a gente pode fazer um negócio. Eu já te contei que a mamãe trabalha com securitização? Já, mas obviamente eu não disse nada para ele. O que eu faço? A mesma coisa que eu faço para os meus clientes, eu vou fazer para você e vou te ajudar a comprar sua espada. Se você fosse juntar a sua mesada para comprar sua espada, você ia demorar 1 ano e meio juntando todo o dinheiro que você ganha toda semana para ter o dinheiro para comprar sua mesada. Perfeito. Mas você não quer esperar 1 ano e meio, você precisa hoje do dinheiro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar hoje o dinheiro, mas os próximos 1 ano e meio de mesada vão ser meus. Eu não vou te dar. Então todo o dinheiro que o papai vai depositar ali para você na sua conta, ao invés de depositar para você, ele vai depositar para mim. Funciona? Aí ele falou, mãe, então deixa eu ver se eu entendi. Eu não vou ganhar mesada por 1 ano e meio, mas eu vou ter o dinheiro para comprar hoje a minha espada. Eu falei, E foi isso que a gente fez. Ele comprou a espada, ficou feliz da vida.
com o negócio de não receber. O que uma criança de 5 anos faz com a mesada mesmo? Não servia pra nada. Exato. A espada fazia mais sentido. Perfeito. Até porque tem o dia do brinquedo, ele precisa levar na escola. Precisa levar na escola. Perfeito. E os amiguinhos tinham a espada. Perfeito. Então, o conceito é esse pra quem quer comprar uma espada. E aí eu vou fazer o paralelo do mundo real. Eu preciso construir minha nova sede. Uhum. E eu sou uma empresa que vendo canecas. Eu vou precisar vender 10 anos de caneca para ter dinheiro para fazer a sede. Eu posso securitizar o meu fluxo de venda de canecas. E você me antecipa o dinheiro para construir minha nova sede hoje. Então, esse é o conceito, com aí o detalhe de que essa antecipação a gente faz empacotando num título e vendendo para o investidor. Então, na prática, no Joaquim foi eu que botei o dinheiro para comprar a espada. Mas no mercado, eu pego o fluxo de vendas futuras de caneca, empacoto isso num título que eu listo na bolsa e eu trago investidores que estejam dispostos a colocar o dinheiro ali nesse título que vai render um percentual do CDI, um percentual inflação mais alguma coisa, e que vai ser pago conforme a empresa de caneca for vendendo as canecas. Então ele está correndo o risco da empresa parar de vender caneca, né? E aí esse risco a gente mitiga de várias formas para que ele seja mais palatável para o investidor. Claro. Mas a verdade é que alguém, a empresa de caneca ou o Joaquim, antecipou um fluxo futuro e o investidor na outra ponta investiu num título que, por essência, rende mais do que alguns investimentos tradicionais. Então, isso rende mais do que deixar o dinheiro na poupança. E é um título, muitas vezes, de renda fixa, que tem um fluxo previsível, uma remuneração previsível, né? Então... É como se fosse um empréstimo, só que você consegue trazer investidor para depositar dinheiro nesse empréstimo. É isso. Perfeito. Eu trouxe uma galera agora que está querendo comprar um apartamento, já é a galera do empréstimo. Mas aí, por exemplo, vamos supor então que essa tá empresa de caneca. Eu gostei do exemplo da empresa de caneca. Geralmente eu falo sorveteria, porque a galera gosta de sorvete, só que hoje tá frio em São Paulo. Então não é um bom dia para sorvete. Vamos supor que essa empresa de caneca, ela para então de vender. E eu tô lá como investidor desse... Eu sou o seu barriga cobrando aluguel do cara, certo? Lá do empréstimo que ele pagar. E ele não pagou. Eu como investidor me dou mal nessa história? Depende. Depende de quem e de como foi a estrutura da operação que você comprou. Usualmente, nessa operação da empresa de caneca que quer construir uma nova sede, o que a gente vai fazer? A gente vai entender que tipo de garantia faz sentido. Como é para construir um imóvel, normalmente vai pegar o próprio imóvel em garantia. Então eu vou falar, empresa de caneca, ok, mas se você parar de vender caneca, ou se você parar de me pagar, ela pode até parar de vender caneca porque ela resolveu vender outra coisa, mas ela, desde que ela esteja me pagando, tá tudo bem. Se você parar de pagar, eu quero ficar com esse imóvel que você construiu. Então, nesse caso, e aí entra o meu trabalho dentro de casa. Eu tenho dentro de casa um seu barriga, ou um time de seus barrigas, que cobram ali o aluguel, ou qualquer que seja esse recebível, e eu tenho um time que cuida da execução de garantia caso falhe aqui. Então, parou de pagar, a operação vai entrar em default, né, que é a palavra que ninguém gosta de ouvir na Faria Lima. Exatamente. Mas a gente vai lá, esse imóvel é garantia. Se essa operação estiver bem estruturada, o imóvel vai valer mais do que vale essa dívida na outra ponta, a gente vai levar esse imóvel a leilão, executar, pegar o dinheiro, pagar o investidor. Nem sempre é lindo assim, nem sempre é lindo assim, mas na maioria das vezes funciona desse jeito. O investidor, então, ele vai se dar bem, talvez hoje ou talvez daqui a um tempo, se ele tiver... A maioria das operações, elas têm garantias, ela tem... Você falou do sorvete, tirou o sorvete do exemplo por causa do frio, mas Bate de Latte é um cliente nosso, a gente já fez algumas operações para eles. E a garantia, muitas vezes, vou te dar aqui os recebíveis de venda de cartão de crédito da loja A, B, C, D. Então, se ninguém comprar sorvete, é um problema. Mas se alguém estiver comprando, nessas lojas todas aqui, o recebível do cartão de crédito vem direto como garantia. Então, a gente tenta costurar ali mitigantes e garantias para que o investidor... ele pode até ter alguma frustração de fluxo. A gente tenta estruturar para que isso não aconteça, mas pode ter. Então, eu esperava receber em 5 anos, talvez eu demore um pouco mais para ter que executar alguma garantia, mas a grande maioria das operações, as garantias seguram qualquer problema de crédito. E ele não vai receber mês a mês. Ele vai receber ano a ano. É caso a caso. Eu tenho operação que é mês a mês, eu tenho operação que é semestre, que é anual, tem operação que é bullet,
né, no final de 5 anos, no final de 10 anos. Tem operação de securitização de curto prazo, então tem operação de 6 meses, de 1 ano. Tem operação de longuíssimo prazo, a gente tem operação de 30 anos no mercado. Então, o perfil do pagamento, se ele é mensal, se ele é anual, e o prazo depende muito da indústria. Então, se eu estou falando de créditos imobiliários, por exemplo, normalmente eu estou falando de pagamentos mensais, o imobiliário normalmente paga mensal, mas eu falo de prazos longos. Aí eu chego a financiamentos de 30 anos, se eu compro uma carteira de financiamento imobiliário para pessoa física. Agora, se eu estou falando de operações de cartão de crédito, de financiamento de veículo, eu tenho um prazo um pouco menor. De agro, o prazo é safra, então eu já tenho um prazo inferior a 1 ano. Então, dependendo do recebível, esses prazos são... E a forma de pagamento ela é adequada. Entendi. E aí, por exemplo, eu como investidor, nessa ponta de cá, eu vou receber, eu recebo IPCA, CDI, e recebo uns juros nesse mês a mês, ou é tipo... Normalmente, ou é IPCA ou CDI, então a gente tem operação, e aí de novo, na tentativa de minimizar risco, a gente tenta casar o indexador da operação do investidor com o indexador do lastro que eu tenho aqui. Tá. Então, no mercado imobiliário, as incorporadoras, por exemplo, quando elas fazem venda de apartamentos direto, sem o banco no meio, né, direto para o comprador final, eles normalmente fazem IPCA mais uma taxa. Então, eu tento fazer a minha operação de securitização em IPCA mais uma taxa. Então, você vai ter IPCA mais 8, 9, 10 ali de remuneração naquele papel. Quando eu tenho cartão de crédito, quando eu tenho recebíveis pré, recebíveis mais curtinhos, muitas vezes é mais fácil você fazer a operação indexada a CDI, a gente simula, né, essa conversão do taxa pré para o CDI para caber dentro desse fluxo. Mas o investidor, via de regra, ele vai ter um juros acima, né, do benchmark ali, da NTN. Uma observação aqui é o seguinte, no mercado de securitização, os 2 títulos mais conhecidos são, eu diria que a gente tem 3 nomes mais conhecidos. É o FDIC, que é um fundo de securitização, mas dentre os títulos os mais conhecidos são o CRI e o CRA, né? O Certificado de Recebível Imobiliário e o Certificado de Recebível do Agronegócio. Por que eles são os mais conhecidos? Eles foram os primeiros a serem criados aqui na evolução regulatória, né, brasileira, e eles têm isenção fiscal para investimento de pessoa física. E por que eu estou te falando isso? Porque nesses casos de títulos que são isentos de imposto de renda, muitas vezes a taxa de juros sobre o benchmark ela pode ser muito baixinha e já chegou a ter operação com taxa negativa, abaixo da curva da NTN ou 98%, 97% do CDI. Por quê? Porque quando o investidor compara com o investimento tributado, ainda assim ele está acima, tá? Então, para ninguém se espantar quando vê a operação abaixo na declaração ele não vai ter que pagar... não tem imposto de renda. Isso é bom, porque vamos supor que o cara tenha, sei lá, R$1 milhão na conta dele. Se ele for declarar aquilo aí, ele vai ter que pagar uma nota. O imposto de renda dele vai para casa dos 17%, 20%. É a grana do que ele tem ali, do que ele gerou no ano. Então, se ele joga tudo... Mas agora, investimentos isentos de imposto de renda tem um monte no mercado, não? Por exemplo, o fundo imobiliário é isento de imposto de renda. Tem, e aí tem muita conexão, né? A verdade... Um monte, eu te diria que cada vez menos, né? Agora tá menos. Cada semana que passa, eu tenho até medo de falar, porque cada semana que passa, entre a gente falar que o programa ia ao ar, eu já não sei o que aconteceu. Do nada a galera toma uma ideia de... Mas a gente tem alguns títulos isentos de imposto de renda, principalmente ligados aos setores imobiliário e agro, então claramente uma forma do governo fomentar 2 setores importantes para o mercado brasileiro como um todo. Então, a gente tem os títulos bancários, LCI e LCA, né, que estão ali no imobiliário e no agro. A gente tem os títulos de securitização, o CRI e o CRA. A gente tem os fundos imobiliários e agros, então o FII e o FIAGRO. E, por exemplo, o fundo imobiliário e o FIAGRO são grandes investidores de CRI e de CRA. Então, muitas vezes, o investidor, e aí, principalmente quando você vai para o varejo, ao invés de ele investir diretamente num CRI ou num CRA, ele investe na cota de um fundo imobiliário ou de um FIAGRO que compra um portfólio de CRIs e de CRAs do outro lado. Então, essa isenção, ela existe nesses investimentos e
pega o teu exemplo do investidor, ele tem lá R$1 milhão. Se ele for investir numa debênture de uma companhia aberta, ele vai receber uma taxa, IPCA mais alguma coisa acima do CDI, mas é um investimento tributado naquela alíquota regressiva ali, né, como a maioria das rendas fixas de mercado. Se ele investir em ações, é um investimento totalmente diferente, mas ele também vai ter ali uma tributação. Se ele investe num CRI, num CRA, ou num fundo imobiliário ou num fiagro que compra esses títulos, esse rendimento é isento de imposto de renda, né, sobre o rendimento. Então, de fato, essa conta fica muitas vezes mais interessante, e não à toa que a maioria dos consultores de investimentos hoje recomendam que uma parcela do investimento de qualquer pessoa física esteja ali em ativos isentos, e nessa hora, sim, tem o ALC e LCA, que são títulos bancários, mas as operações isentas com um pouquinho mais de taxa, normalmente elas estão ligadas ao mercado de securitização. Bom, perfeito. Vou para um rápido intervalo, na volta tem muito mais BMC New Deal aqui na tela da BMC. Já voltamos. Bem-vindos de volta ao nosso BMC New Deal dessa semana, um papo muito bacana sobre securitização com a Flávia Palacios, a CEO da OPE. Flávia, me fala um negócio. A gente estava falando sobre o quanto que para esse investidor é interessante ele estar nesse mercado e tudo mais, e nesse ambiente é muito complexo. Hoje, qual que é o cenário do mercado de securitização? Do que a gente está falando hoje? Quais são... A gente falou um pouco sobre produtos mais comuns, mas é um cenário macroeconômico adverso, não? A gente está falando de taxa Selic 14,75% ao ano, incerteza fiscal, enfim, IOF e tudo mais. Então, qual que é o cenário hoje para quem trabalha com securitização? A verdade é que a securitização ela vai se adequando ao cenário macroeconômico pelo tipo de operação e o tipo de transação que acontece. Então, pegando a tua afirmação, que quem sou eu para questionar, de que o cenário está desafiador, o que a gente vê hoje de novas transações saindo, o que está saindo do mercado, na grande maioria das vezes são transações mais conservadoras. Então, no mercado mais difícil, as pessoas são mais avessas a risco. Então, a taxa de juros básica já está muito alta, então você não precisa de muito spread para ter uma operação que tenha uma rentabilidade razoável. Então, a maioria dos investidores estão olhando para operações mais seguras. E aí eu vou separar em duas aqui esse conceito de segurança. A parte mais fácil são riscos de crédito mais óbvios. Então, é muito mais fácil, ao invés de você entender uma operação de securitização muito complexa, que tenha um monte de recebíveis devidos por um monte de gente, de coisas que você não entende muito, é diferente de você falar que, olha, tem aqui uma operação de securitização que o risco de crédito dela, o devedor na outra ponta, é uma empresa aberta, AAA, AA, enfim, uma empresa que tem um risco de crédito conhecido. Essas operações, hoje, têm mais demanda, principalmente da pessoa física. Então, essa é uma ponta, é um dos espaços de crescimento do mercado que a gente vê em cenários econômicos mais difíceis são as operações com risco de crédito muito óbvio, muito fácil. Tá. E o outro lado são operações que, às vezes, o risco de crédito, porque nem sempre por trás de uma operação de securitização eu tenho um risco de crédito único. Né? Muitas vezes você tem um pacote de financiamento de veículo. Eu tenho uma fintech que faz financiamento de veículo e ela financiou 200 pessoas a comprarem seus carros e a gente securitiza aquela carteira. Então não tem um risco de crédito, é um risco de carteira, é um risco estatístico, é um risco mercadológico ali mais específico daquele setor. E aí, nesse caso, as operações que a gente tem mais num mercado mais adverso são aquelas com as estruturas mais robustas, com mais garantia. Então, no exemplo da carteira de veículo, o que isso quer dizer? Se eu vou fazer uma operação de 50 milhões de reais de uma carteira de veículo, eu pego para lastrear não 50 milhões de reais de crédito. Eu pego 60, eu pego 70. Então, eu pego mais recebível do que eu preciso para ter certeza que se 1, 2, 3, 10%, 15% atrasarem ou não pagarem, ainda assim a minha operação vai estar adimplente. Então, deixa eu entender isso aí. Peraí, vamos pegar essa lógica, porque é interessante. Na compra de carro, por exemplo, muita gente deixa de pagar. Coisa comum, né? O brasileiro é endividado, tudo mais, adora cartão de crédito.
Então, o cartão de crédito já é uma dívida por si só. Inclusive, você que não sabe, uma dica aí, descobri esses dias. Cartão de crédito, quando você compra uma coisa do crédito, quer dizer que você já tem uma dívida, tá? O dinheiro não é teu. Eu descobri esses dias isso. Eu falei, caraca, que situação. Só deixa de ser minha dívida quando eu pago. Falei, que conceito interessante. Por isso que as pessoas começam a se endividar que nem maluco. Enfim, em relação à securitização de um mercado assim, que você tem alta chance das pessoas só não pagarem. Você, então, para trazer esse cara para investir nesse negócio, você precisa dar garantias para ele, é isso? Vamos fingir que você montou uma fintech de financiamento de veículo. Eu quero concorrer com os bancos, certo. O banco dá financiamento do veículo, eu vou dar o mesmo financiamento numa taxa mais barata, eu entendo esse negócio, eu tive loja de carro a minha vida inteira, então agora eu vou passar a ter o meu próprio financiamento. Você chegou lá na OPEA, falou, OPEA, vamos montar um FDIC, ou vamos montar um CR, né, um certificado de recebível para empacotar esses financiamentos para você me antecipar esse dinheiro. Porque você fala, olha, eu botei aqui toda a grana que eu tenho para fazer esse negócio e quando essa grana acabar, eu vou ter que parar de dar financiamento. Certo. Para eu não parar, eu vendo esses créditos, eu securitizo esses créditos dos financiamentos que eu concedi, você me paga e eu tenho mais dinheiro para dar financiamento. E a OPEA fala, fechado, vamos fazer essa operação de securitização. Primeira coisa, você vai me dizer, ó, a minha carteira aqui, ó, eu já financiei 50 milhões de reais em créditos de aquisição de veículo. Esse é o histórico de comportamento da minha carteira. Então, a primeira coisa que eu vou te pedir, deixa eu conhecer o seu histórico. Deixa eu entender para que perfil você financia, para que perfil de pessoas, qual a sua régua de análise de crédito, que tipo de garantia você pega, o que você exige. Então, você financia 100% do carro ou você exige que a pessoa dê uma entrada de 10%, de 15%, de 20%? Então, a gente vai entender isso aqui. E eu vou olhar o seu comportamento histórico, inclusive, para entender, olha, tá bom, quantos por cento de inadimplência no mês a mês, quantas pessoas, na média, pagam atrasado, mas pagam, ou no seu histórico de atuação, quantas pessoas deixaram de pagar, essas que deixaram de pagar, o que aconteceu, como foi o processo de execução de garantia. Então, eu vou pegar essa base de dados e eu vou, obviamente, comparar com a minha base de dados interna. Vou falar, olha, o comportamento dessa carteira aqui, que o Rafael está me mostrando, parece com a média de todas as transações que eu já fiz de veículo. Ou não, ela é diferente, porque esse cara só financia Ferrari, então é um perfil público diferente. Então a gente vai entender, e com base nisso a gente vai fazer um modelo de operação, e é um modelo matemático mesmo, onde eu vou simular, com base nas informações de mercado, com base nas suas informações e nessas informações históricas, eu vou simular o comportamento futuro dessa carteira. Então eu vou entender o seguinte, se no seu histórico 5% das pessoas ficam inadimplentes e eu preciso executar a garantia, eu vou simular que isso vai acontecer para o resto da vida. E aí eu vou fazer outras simulações. E se não forem 5? E se forem 8? E se forem 10? E com base nessas simulações eu vou voltar para você e vou falar, tá bom, nessa carteira de 50 milhões que você tem aqui, ela vale 50 milhões. Mas eu vou te pagar por ela 35 milhões. Por quê? Porque os outros 15 milhões vão ficar de garantia. Aí você fala, você vai perder? Não. Você vai me ceder toda essa carteira de 50 milhões. Eu vou te pagar. Eu vou empacotar isso num FDIC ou num certificado de recebível de 35 milhões. Eu vou vender para os investidores por 35 e eu vou te pagar 35. E eu vou te dizer o seguinte, mês a mês eu vou cobrar esses créditos e eu vou pagando. Se a inadimplência não for os 15, for menos, a diferença você vai receber. E no final dessa transação, ó, os meus investidores, tendo os 35 milhões deles pagos, todo o resto que sobrar, de crédito inclusive, é seu. Então, isso a gente chama muitas vezes de over collateral, que é o excesso de colateral que a gente coloca numa operação. Mas quando eu falo de estrutura robusta, tem a ver com isso. No mercado difícil, eu vou falar, para uma operação de 35, eu quero 15 de garantia adicional. No mercado muito fácil, talvez eu queira 10, eu queira 5. Então, o cenário econômico, o cenário de crédito, né? Porque a tendência no mercado onde a taxa de juros está tão alta é as pessoas terem mais dificuldade para pagar e aumentar a inadimplência. É diferente da taxa de juros lá embaixo. Então, esse momento de mercado vai moldando essa estrutura de transação de securitização que a gente monta para que os investidores, para que a relação de risco-retorno para os investidores esteja adequada. Mas é por isso então que uma concessionária ela abre o próprio banco?
porque ela ganha nos dois polos, ela faz a securitização com você, então vamos lá, ela pega lá os 35 milhões, ela faz a securitização de 50, só que ela vai receber na verdade 35, porque 15 milhões ela sabe que, estatisticamente falando, você não quer tomar esse risco, obviamente, porque não é inteligente para vocês tomar esse risco, o investidor também, obviamente, não pode tomar esse risco, ela vai tomar esse risco. Só que se ela tomar esse risco, sendo, sei lá, o Banco Toyota, vamos supor, esses 15 milhões, na realidade, vão virar uma dívida de juros que vão aumentando cada vez mais em cada cliente, aí ele vai, na verdade, aumentar aquela dívida a favor dele. Aí ele também ganha, é isso? Essa é a lógica? A verdade é que o mercado de securitização permite que qualquer empresa seja um banco. Né? E a gente vê esse movimento acontecendo, as montadoras, assim, certamente foram uma das que saíram na frente, elas precisavam vender carro. Eu acho que a lógica começa, eu preciso vender, a maioria das pessoas não tem dinheiro para pagar à vista, elas precisam de financiamento. Ou seja, eu crio uma dependência desse financiamento bancário. Se eu consigo fazer o próprio financiamento e não dependo do banco, o processo está mais no meu controle. Né? E eu, eventualmente, posso até cobrar menos nesse financiamento, porque eu sei que eu estou vendendo mais carro. Então, você consegue dosar isso aqui. Então, muitas indústrias, elas acabam montando um negócio de banco dentro de casa, não necessariamente porque elas querem ganhar mais dinheiro sendo banco, mas porque quando elas controlam essa ponta de financiar o próprio cliente, ela consegue vender mais. Agora sim, dá para ganhar dinheiro aqui? Dá. Assim, um exemplo que a gente vê muito claro dentro da Alpea, a gente tem uma atuação muito forte no agronegócio. E as indústrias do agro, elas são grandes financiadoras dos seus clientes. E pode ter a razão delas terem entrado nisso porque alguém precisa financiar. Claro. O produtor rural, ele vai pagar depois que ele colher. Né? Ele precisa de adubo, de semente, de maquinário, aí ele vai plantar o dia que ele colher e vender, ele vai lá e quita aqueles financiamentos que ele tomou para comprar isso aqui. Esse é o padrão. Sim. Eu quero vender fertilizante. Muitas vezes é mais fácil falar, eu tenho ali, eu te financio, fica tranquilo. Você nem precisa do trabalho de ir no banco, etc. Já está aqui o financiamento. Esse cara viabiliza a venda, mas mais do que isso, ele conhece mais aquela indústria. Ele é especializado no agro. Ele entende, ele sabe quem plantou, quem não plantou, onde choveu, onde não choveu, onde tem praga, onde não tem praga. Se a safra vai ser então, boa, ele tem um conhecimento de crédito aplicado muitas vezes maior do que os bancos de forma genérica, né? Eu não estou nem dizendo que os bancos não tenham pessoas e setores especializados. Mas perto do cara que está no dia a dia. Mas perto do cara que está no dia a dia, né? Que está ali no campo. Claro. Então, tem casos muito bem sucedidos em diversas indústrias, né? Eu dei o exemplo do agro, você falou da montadora. Quando você vai para as redes de varejo, você vai olhar uma Renner, uma C&A, que nunca teve a abordagem de pegue aqui o seu cartão Renner, né? Faça o seu financiamento aqui. E a tendência com o mercado de securitização ampliando e se tornando mais acessível a diversos tipos de cliente, é que essa realidade aconteça com os pequenos também. Então, não seja simplesmente as grandes indústrias, os grandes varejistas, mas hoje tem casos de negócios menores, e eu dei o exemplo das fintechs aqui também, que conseguem acessar esse mercado de securitização e financiar o próprio cliente, captando recursos na outra ponta com investidores de uma forma mais direta, né? Sem precisar do banco no meio do caminho. Eu quero muito entrar nesse assunto sobre o agro, porque agro, como diria uma outra emissora, agro é tudo. Eu não posso falar o slogan inteiro, senão tomo processo. E aí o que acontece? O agro aqui no Brasil, ele tem passado por várias mudanças. Eu, por exemplo, minha família, eu sou filho de mineiro. Então, minha família é do sul de Minas. Então, boa parte da minha família trabalha em empresas de café. Então, café especial e tudo mais. E você tem uma alteração muito forte no conhecimento do fazendeiro do seu dia a dia. O fazendeiro, por exemplo, tem fazendeiro que justifica mais, por exemplo, ter mais funcionário do que maquinário. Tem outros que querem mais máquina do que funcionário. Só que em tudo isso é alterado por conta da safra. E safra é chuva. Então, basicamente. Como é que o cara, no agro, ele pode usar uma securitização, enfim, um financiamento que ele vai acabar pegando ali, para se proteger de uma diversidade que ele meio que já está calculando. Ele está calculando, mas ele não sabe o tamanho. É engraçado isso. Você chega numa cooperativa de café e pergunta para ele, pô, e aí, como é que tá a safra? Não, tá cara. Ah, por que tá cara? Não, porque não choveu, então a gente, na realidade, vai ter... A gente acha que a próxima não vai vir tão boa, mas ele não sabe
precisamente quanto vai colher, porque não sabe exatamente quais dias vão chover. Então, ele consegue utilizar essa estratégia de securitização, de financiamento para conseguir proteger o negócio dele de falir num momento tão complexo de agro, com mudança climática e tudo mais? Ou não? Pergunta difícil. Complexo, não? Complexo, vamos lá. Eu não sou especialista no agro. Claro. E eu, dentro da OPEA, uma das nossas primeiras iniciativas, né, que a OPEA existe há 4 anos, e quando a gente nasceu, a gente falou, olha, a gente é muito forte no imobiliário, a gente entende que o agro tem um potencial enorme para o mercado de securitização, e uma das primeiras coisas que a gente fez foi colocar o pé um pouco de forma mais bem estruturada no agro. A gente adquiriu uma empresa mais especializada nisso e foi aí que eu aprendi um monte de coisa. Veio gente que conhecia, apareceu um monte de gente de botina dentro do escritório, né? O povo que entendia do campo. Isso é bom. E foi ali que eu comecei a entender um pouco melhor essa dinâmica. Você tem razão quando você fala da diversificação e da falta de controle, né? Ou da dificuldade dessa previsibilidade. Da ponta do investidor, como é que a gente protege muitas vezes? Então, quando alguém, ou eu, ou um cliente meu vai lá e estrutura um fundo para investimento em títulos de securitização do agro, muitas vezes a forma como ele protege o investidor disso é diversificando. É diversificando por culturas distintas, geograficamente. Ao invés de você investir o seu dinheiro em um financiamento a um grupo de produtores do Mato Grosso, né, ou de Minas de café, vamos fazer o seguinte, vamos botar um pouco de café, vamos botar soja, vamos colocar milho, vamos colocar algodão, vamos colocar sul, centro-oeste, norte, vamos distribuir para a gente ter uma distribuição de probabilidades de praga, de seca, de chuva, de uma forma mais bem distribuída. Então, na ponta do investidor, a securitização, ela diversifica o portfólio, a gente tem a capacidade de pegar um pouco de recebível de uma coisa, um pouco de recebível de outra coisa, e você monta disso e você não concentra o risco. Na ponta do produtor, eu te diria que a securitização como mecanismo para ele ter esse tipo de proteção, eu não consigo enxergar tanta diferença com relação ao crédito bancário. O que eu vejo para o produtor de benefício é que o produtor ele até então só conhecia o banco. E muitas vezes só conhecia lá o Banco do Brasil, que só tinha uma alternativa, ou 2 ou 3, enfim, eram pouquíssimas alternativas de financiamento. E quando as portas se fechavam, e muitas vezes elas se fecham, de novo, em cenários macro, né? Os bancos reduzem aqui o tamanho do cheque, o plano safra muda. Ele não tinha alternativa. Então, eu vejo muito o mercado de securitização ampliando as alternativas de financiamento, seja para compor. Então, muitas vezes ele pega um pedaço do financiamento dele no banco e um pedaço de financiamento em operações de mercado de capitais e de securitização, seja para baratear. Então, o banco, na medida que ele reduz o apetite para esse tipo de crédito, ele vai lá e aumenta a taxa. A securitização, por ser um mecanismo de desintermediação bancária, ela pode ter ali uma taxa mais barata. Ou o banco muitas vezes tem produto de prateleira. Tá lá, o seu João. É um financiamento nessa taxa, nesse prazo. O mercado de capitais tem mais capacidade de adequar. Então, a gente fez, por exemplo, uma operação recentemente de um FDIC para financiar a construção de silos agrícolas, que é um investimento muito caro. Então, o produtor, ele está lá na semente, no fertilizante, no dia a dia, mas construir o próprio silo e muitas vezes deixar de depender de alugar de terceiros é caro. O que é um silo? É um imóvel para armazenagem de grãos, tá? Então, ali eu estou falando do armazenamento da produção dele. Sim. É um investimento muito caro. Na pessoa física, o imóvel, muitas vezes, é o investimento mais caro que a gente faz. Para um produtor, é dos investimentos mais caros que ele faz. Entendi. E ele precisa de prazo para pagar. Não adianta falar que ele tem que pagar com uma safra, com 2 safras. Ele, às vezes, precisa de 5, de 6. E no banco não adequava. Então, a gente conseguiu montar numa estrutura de securitização um programa onde eu consigo ter financiamento de mais longo prazo. Eu dou um prazo maior para pagar, porque eu sei que ele vai ter que pagar o fertilizante, o grão, o que está ali no dia a dia dele, né, os insumos ali, e que isso aqui, ele pagou pagou depois ele pega o que sobrar e ele vai quitando esse investimento, que é um investimento maior. Então, o mercado de capitais, ele não traz necessariamente uma proteção à
eventos climáticos, etc. Mas ele traz uma diversificação de fonte de crédito, eventualmente um barateamento ou um alongamento de prazo ou uma capacidade de negociar condições que muitas vezes no crédito tradicional não existe. Bom demais. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem muito mais aqui no nosso PMC New Deal. Já voltamos. Estamos de volta ao nosso PMC New Deal dessa semana. Um papo muito bacana com a Flávia lá da OPEA. Flávia, vamos lá. A gente estava falando sobre securitização e tudo mais. A gente está continuando falando sobre esse assunto. Me fala um pouco sobre a OPEA. Você falou que vocês estão há 4 anos, de onde surgiu, por que foi criada, onde vocês estão? Estão no Rio, estão em São Paulo? Me conte. Estou em São Paulo. Perfeito. E deixa eu te contar a história da OPEA é uma história de 4 anos, mas que se conecta talvez na minha história profissional, que é bem maior que essa. Eu trabalho com securitização desde o meu primeiro emprego, desde o meu primeiro estágio. Na época que ninguém nem sabia o que era securitização. Nem sua mãe, claro, que ninguém você falou, sabe, né? Hoje ainda, mas Perfeito. Na época, acredite, era pior. Perfeito. O jornal não falava disso, os títulos não eram isentos, então sem isenção de imposto de renda ninguém nem queria saber do investimento aqui. Então, eu costumo dizer que eu comecei a minha carreira em securitização junto com o mercado de securitização. Então, é um misto de tentar adivinhar para onde ele vai e moldando os negócios, e aí você fala, opa, errei, eu achei que ia para cá, veio para cá, e a gente foi mudando o rumo. E a OPEA, quando nasceu, foi numa dessas reflexões. Enfim, eu era sócia da RB Capital, a gente tinha uma securitizadora, era uma securitizadora líder no mercado, e numa discussão dentro da RB, a gente chegou à conclusão que o mercado de securitização tem um potencial enorme para crescer, e quando a gente olha para outros países, todos os dados corroboram que se o Brasil vai dar certo, e eu acredito que o Brasil vai dar certo. Você é otimista com o Brasil? Eu sou otimista. Eu não sei em qual prazo, né? No médio e longo prazo, mas eu acredito que o Brasil vai dar certo. Eu gosto da definição do Marcos Lisboa, que falou que o Brasil é um país pobre, não por acaso. Teve muito trabalho para deixar esse país pobre. É enorme, tudo que planta dá, as pessoas trabalham, por que tá pobre? Enfim. Faz todo sentido. Mas ele e é aí um pouco mais você fala, pessimista. não, mas enfim... Precisa dar certo. Para dar certo, o mercado de capitais precisa se desenvolver, então o país precisa de crédito. Para o crédito crescer, não basta só os bancos, precisa de um mercado de capitais, e aí eu preciso da securitização. Então, essa era a premissa de que esse mercado vai e precisa se desenvolver para fomentar esse crescimento do país. E a gente tinha ali uma securitizadora. E quando a gente olhava o que faltava, eu preciso conectar essa securitizadora, que é a empresa que empacota o crédito e emite o título, com outras coisas, com outros serviços, com tecnologia, com uma infraestrutura que traga segurança e que viabilize essas operações em mais larga escala. Então, a OPEA nasceu, a gente segregou a securitizadora da RB, trouxe um investidor com um fundo de private equity, para fazer daquilo que era uma securitizadora há 4 anos atrás, um hub completo de produtos e serviços para esse grande ecossistema de crédito estruturado e securitização. Porque não basta a minha operação que eu comprei os seus créditos de financiamento de veículo. Basta securitizar? Não. Quem é que vai fazer a cobrança desses créditos agora que eles não são mais seus? De que forma vai ser feita essa cobrança? Se a empresa que eu contratei para fazer a cobrança não estiver fazendo um bom trabalho, eu preciso migrar para uma outra. Eu tenho ali o que a gente chama de backup servicer, né? Eu tenho alguém fazendo backup de toda aquela coisa para eu poder mudar. Qual infraestrutura eu tenho ali, olhando para a tecnologia mesmo, que eu sou capaz de estar conectada na empresa que está gerando o crédito para poder, em tempo real, estar processando o que está sendo gerado, estar precificando, estar comprando? Como é que eu viabilizo que essa indústria cresça numa escala maior? E a OPEA nasceu, falou, não posso ser só uma securitizadora. Eu preciso ter uma série de serviços, uma série de produtos, uma série de tecnologias para que eu consiga, para cada transação, pegar. Eu falo que a gente é uma grande caixa de Lego. Eu tenho uma caixa com várias peças de Lego e para cada transação eu falo, para esse aqui eu preciso dessa peça amarela, dessa vermelhinha aqui de 2 pininhos, dessa azul, e a gente consegue compor. Então, essa é a nossa trajetória de 4 anos. A gente era uma securitizadora basicamente imobiliária, a gente
expandiu para o agro, a gente expandiu para outros setores, a gente montou uma gestora de FDIC, por entender que o FDIC também é um instrumento importante no mercado de securitização. A gente montou uma SCD, que é uma sociedade de crédito direto, para trazer ali a gama de serviços financeiros necessários nesse ecossistema. E a gente montou um time de tecnologia muito forte para desenvolver aqui as conexões entre esses negócios e os produtos que viabilizam escala, né? A gente quer falar, a gente faz hoje operações de 1, 2, 5 bilhões, eu quero fazer de 50. E como é que eu faço isso? Eu preciso de tecnologia e eu preciso desse processamento em mais larga escala. Só para eu entender, inclusive, como é que a Alpea, nesse meio do caminho, ela faz dinheiro? Porque eu entendi, você vai lá, se empresta como se fosse um empréstimo do dinheiro pro cara, você gera um título que você pega investidor. É em taxa de performance? Essa pergunta é boa, porque na essência de securitização e no mercado lá fora, muitas vezes faz-se dinheiro com spread, com diferença de taxa. Eu comprei aqui por um preço e eu vendi aqui por outro e eu ganhei dinheiro. A nossa proposta foi não fazer spread. A gente não faz, a gente conecta pontas. Então, eu faço dinheiro com taxa de serviço, não é performance, é serviço. Então, para cada serviço que eu presto, eu tenho ali uma comissão. Então, se eu tenho uma unidade de serviços de crédito, eu falei que eu tenho lá um Seu Barriga, né? O Ayrton carinhosamente apelidado de Seu Barriga lá na Alpea. É mesmo? Eu acertei de... Nossa, cara. E ele é o cara que coordena o time, que faz a cobrança, principalmente das operações corporativas, e tem muito aluguel. Então, ele é o Seu Barriga. Pô, um dia eu trago ele aqui para contar a história do Seu Barriga. Perfeito. E ele faz cobrança, ele coordena um time de cobrança. Então, ali eu cobro X reais por crédito cobrado. Então, é uma taxa de serviço para fazer cobrança. Eu tenho... Na própria securitizadora, eu tenho uma taxa de gestão, assim como na gestora tem uma taxa de gestão dos fundos. Então, são comissões, e são comissões pequenas, muitas vezes, para cada um dos pequenos serviços que a gente vai provendo. Tem operação que o banco estrutura e traz para mim. Então, quem ganhou a comissão de estruturação foi um banco, foi o Itaú. O Itaú foi lá, estruturou, distribuiu para os clientes dele, e eu só precisei fazer a emissão da operação. Mas tem operação que chega para mim e quer falar... eu preciso que alguém estruture. E aí, nesse caso, eu tenho uma comissão adicional, que é a comissão de estruturação. Então, o dinheiro vem de um somatório de FIIs de serviço e que não são FIIs individualmente relevantes. Então, a OPE se tornou relevante porque a gente cresceu, pelo volume que a gente opera hoje. E é engraçado você falar sobre essa questão da taxa, de ser uma maneira, né, a comissão ser uma maneira que vocês conseguem capitalizar. Porque cada vez mais eu tenho visto as empresas que têm se destacado nesses últimos 4, 5 anos, serem empresas que, ao invés de ficar cobrando por spread ou por, enfim, uma grana absurda para fechar um contrato, ela pega uma porcentagenzinha daquilo ali. Então, por exemplo, eu já entrevistei aqui corretora de plano de saúde, que pega... tem um contrato lá de uma tal empresa. A empresa gasta, sei lá, R$1 milhão com plano de saúde. Ele, através dos contatos dele, consegue que aquele contrato fique melhor e mais barato. É por 400 mil. Ao invés de ficar pegando aquele contrato e reaplicando e fazendo um zilhão de coisas, ele fala assim, cara, me dá 50% de você economizar. Pum. Ele faz dinheiro assim. É o futuro, meio que essa lógica. Eu acho que o futuro caminha, primeiro, para uma transparência de remuneração maior, e quando a gente fala de mercado de capitais, isso está cada vez mais em voga. E na medida que você dá transparência, para uma exigência de alinhamento de interesse. Então, quando a gente escolheu que a gente queria ganhar comissão por serviço, a gente entendeu que a gente estaria mais alinhado com o meu cliente do que se eu estivesse ganhando nesse spread. Porque se eu ganho no spread, eu tenho interesse, eventualmente, em vender um título por um preço que ele não vale, ou de comprar um crédito por um preço que também não é justo. E no final do dia, se esse negócio não dá certo em algum momento, apertei demais. Devia estar errado. Então, a gente entendeu que dentro do mercado, cada um tem sua competência, tem um cara que distribui isso e esse cara sabe precificar e sabe qual é o preço justo, e que muitas vezes passar esse preço justo para o cara que está tomando dinheiro, para a empresa na outra ponta, é o que vai fazer diferença, é o produtor rural que eu falei que vai conseguir um crédito mais barato e que, se eu for transparente, eu disser qual o serviço que eu estou prestando e quanto que eu estou cobrando, e isso pode ser um fixo, pode ser um percentual em cima de algum tipo de performance, mas eu fico transparente e eu fico alinhado. Eu não tenho nenhum interesse que vá contra o interesse de quem me cedeu crédito ou do meu investidor.
Exatamente. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem muito mais aqui no nosso BMC New Deal. Já voltamos. Estamos de volta no nosso último bloco agora do nosso BMC New Deal, um papo com a Flávia lá, CEO da OPEA. Flávia, tá muito bacana hoje a gente falando sobre securitização, sobre esse mercado e tudo mais. Para eu saber, os próximos passos da OPEA, o que vocês querem fazer, qual que é o futuro? Vocês estão aqui em São Paulo, vocês têm sede em São Paulo, é isso? A gente está em São Paulo. Você é do Rio? Eu sou do Rio. Você gosta de São Paulo? Eu gosto. Prefere São Paulo do que Rio? Eu vim para São Paulo querendo voltar para o Rio. Ah, é? E mudei de ideia no meio do caminho. É mesmo? Então, no final, descobri que a minha vida funciona aqui, meus 2 filhos nasceram aqui, então muito bom. Eu vou pro Rio, minha família é de Petrópolis, na verdade, então hoje eu vou pro Rio fim de semana, visitar a família, mas tô feliz em São Paulo. OPEA, a sede é São Paulo, mas a gente tem gente no Brasil inteiro, então a gente tem um pedaço do time, principalmente ligado à parte de produto e tecnologia, a gente tem um pedaço do time que é 100% remoto. Aqui, a gente está pós-pandemia ainda em regime híbrido, então a gente, depois que voltou da pandemia, a gente manteve alguma flexibilidade, então tem muita gente da OPEA que mudou para o interior na pandemia e lá ficou, então é o cara, sei lá, de Campinas, de Sorocaba, que vem 2, 3 vezes por semana e tá lá. Então eu digo que a OPEA tá no Brasil inteiro, mas você quer ter certeza que vai encontrar a gente está aqui em São Paulo. A sede fica em qual bairro? Onde a gente está mudando agora para Vila Madalena. Ah, Vila Madalena. Mas então, vocês estavam antes aonde? A gente está na Hungria, na Marginal, ali pertinho do Shopping Eldorado. Perto do Hebraica. Do lado do Hebraica. Hebraica é nosso point de almoço ali. Eu joguei basquete no Hebraica, federado lá. Ficou pequeno o escritório. A gente fez, ao longo desses 4 anos de OPEA, a gente fez 4 aquisições de empresas diferentes. No final não cabe mais todo mundo junto no escritório, então a gente está indo em breve para Vila Madalena, para um lugar que cabe. Isso é um movimento, inclusive, que a galera tem feito, né? O pessoal da Faria Lima tem saído, inclusive, daqui. Faria Lima, Marginal. Eu tô animada, eu acho que a gente vai encontrar. Primeiro que eu precisava achar espaço para caber todo mundo num preço que cabia na remuneração que a gente tem como prestador de serviço. Então, eu precisava sair um pouco do eixo Faria Lima. Claro. E a gente queria olhar um pouco para o ambiente, para a qualidade de trabalho das pessoas também. Outro dia, essa semana, tiveram 3 pessoas que trabalham com a gente, foram almoçar e foram assaltadas saindo ali do nosso prédio. São Paulo. Então, a gente queria um lugar, não que não tenha assalto lá, mas enfim, vamos olhar para qualidade de vida, de trabalho, ter infra perto, ter creche, ter pet shop, ter academia, ter aula de yoga, ter restaurante metrô perto. Tem 2 metrôs perto. Então, acho que a gente conseguiu conciliar um lugar onde a gente tem facilidade de acesso, onde a gente tem uma infra de serviços e de produtos e uma qualidade ali de hora de almoço ou de happy hour que vai ser diferente aqui do que a gente tinha na Faria Lima. É muito engraçado porque as pessoas elas têm saído aqui da Faria Lima cada vez mais, é impressionante. Primeiro porque todo mundo que trabalha com coworking, assim, o cara trabalha no WeWork, eu já conversei com gestores que falavam, cara, eu tava com tudo certo aqui, do nada veio a Amazon, comprou 3 andares, assim, pum. Do nada. É uma insegurança, né? O cara fala, eu acabei de trazer, todo mundo veio pra cá. Porque você pensa, né? Você como CEO deve ter essa preocupação. Não é uma decisão só sua. É uma decisão onde você tá afetando a vida, cara. Uma decisão muito mais do grupo do que minha. Total, tem que olhar pro você tá afetando o estagiário, você tá afetando Por que com o carro? O CEO já não tem carro. O carro, você vai andar em qualquer lugar de São Paulo. Só que o CEO tem que pensar no estagiário lá, que vai ter que pegar metrô, vai ter que pegar busão, vai ter que chegar nos lugares. Então, é complicado, né? Ficar à mercê de ficar mudando toda hora, né? A decisão é uma decisão... Ela é complexa, ela está na linha que você falou, é o grupo. A gente fez mapeamento, onde as pessoas moram, meio de transporte preferencial, e é uma loucura, porque não tem lugar ótimo. Né? Se eu chego mais para cá, eu atrapalho o cara que está para cá, se eu chego para cá, eu atrapalho o outro de lá. Então, a opção ali, o lugar levou muito em consideração, isso, eu preciso olhar para a média do grupo, eu preciso viabilizar. Para mim, vai ficar mais longe. Eu moro em Moema, tá um pouco mais longe da Vila Madalena, eu vou pegar mais trânsito e tá tudo bem, porque na média eu entendo que as pessoas estão atendidas e que a gente vai ter esse ambiente de trabalho e de lazer próximo, talvez mais parecido com a nossa cultura, com o que a gente quer, do que estando na Faria Lima ou na beira da Marginal. Então... O bem-estar é importantíssimo para os funcionários, né? O cara tem que... A empresa é jovem, eu sou velha na empresa, a média de idade é super baixa, então acho que
Talvez a galera esteja mais animada pela Vila Madalena. Pela Vila Madalena e o happy hour. Sem contar o happy hour, isso eu ia falar, sem contar o happy hour. Qualquer outra coisa, mas... Claro, a pessoa vai ficar muito mais feliz trabalhando de quinta-feira sabendo que depois tem uma cerveja. Mas é óbvio, entendeu? Que é isso. Bom, Flávia, queria muito agradecer a sua presença aqui. Volte mais vezes. Obrigada a você. Tá certo? Muito obrigado. Foi ótimo. E a você que nos acompanha no nosso BMC News Dia dessa semana, muito obrigado pela sua presença. É sempre uma honra tê-los aqui na BMC News. Convido vocês a seguir a gente no nosso Instagram, @bmc.news, no TikTok, Twitter, LinkedIn, Facebook, tudo é @bmc.news. E também no nosso site, bmcnews.com.br, com as notícias mais fresquinhas de todo o mercado financeiro. Eu vou ficando por aqui. Amanhã não, semana que vem, temos mais BMC New Deal aqui na tela da BMC. Quem será que a gente vai falar? Qual será o mercado alternativo que a gente vai analisar? Espero vocês. Até mais. Tchau, tchau!